Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje pela manhã a gente estava aqui e eu tive que lançar mão do tema da mensagem. A Enel estava fazendo uma manutenção na rede elétrica e faltou energia. Você sabia que o culto de manhã foi todo no escuro? Então, na hora que, acabou a energia, a gente se pegou no momento que nós pensamos, e agora? O que é que nós vamos fazer? E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém? Mas, na verdade, não tinha nada a ver com cão. A realidade é que só estava havendo uma manutenção na rede elétrica. Coincidiu de ser na hora do culto. Eu não posso dizer que Satanás está se levantando contra a igreja do Senhor. Não. Mas, sabe o que aconteceu? A nossa igreja estava preparada. Porque as luzes de emergência foram acionadas. Os irmãos pegaram rapidamente uma caixa de som que estava carregada com um microfone e nós pregamos a palavra de Deus, pessoas foram alcançadas e o Senhor manifestou do seu poder no nosso meio. Mas a realidade é que eu me peguei nessa situação, e agora? E a pergunta é essa, e agora? O que fazer depois de entregar a minha vida para Jesus? O que fazer? Você já se deparou com uma situação que é como se tivesse... Rapaz, agora a ficha caiu. Talvez você viveu uma experiência de algo extraordinário, né? E você diz, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer diante dessa situação? Talvez uma verdade que trouxe um confronto importante para a sua vida e você se pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Talvez você terminou a faculdade e você olha para o mercado de trabalho, bota a mão na cabeça e diz, e agora? E agora? Eu estou grávida. Talvez na hora do casamento, que você vê que chegou o momento que você pulou do avião e não tem mais jeito, e você vê e pergunta, e agora? Assumir esse compromisso. Talvez a pessoa recebeu um diagnóstico de uma enfermidade, de uma doença severa, e a pessoa começa a refletir, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Então, tem muitos momentos na vida da gente que a gente se depara com esse tema. Mas eu quero, junto com vocês, refletir sobre o e agora como um eco do coração humano nesse momento que você está diante da eternidade. Que você tem a convicção da sua salvação. Que você sabe que pelas Escrituras, você, uma vez que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus garante que você tem o direito de se tornar um filho de Deus, e a partir daí, o Espírito Santo de Deus se torna um com o teu espírito, e não é mais você, mas é Cristo em você, a esperança da glória, e você se torna essa nova criatura, de forma que as coisas velhas passaram e se fizeram novas todas as coisas. Mas a pergunta é, e agora? O que é que eu vou fazer daqui por diante? Uma vez que eu fui tocado pela verdade, agora o meu amém não é mais uma repetição em um efeito manada, mas o meu amém é uma concordância consciente, que exige de mim um compromisso responsável, uma vez que eu dei um passo de caminhar com Cristo,
E existe, a partir daí, um referencial. Porque até então, você seguia pessoas, você tinha o seu pai como o seu herói, você tinha a sua mãe como um referencial de integridade. E essas pessoas sempre serão importantes para nós. Mas quando você começa a se deparar com a verdade do Evangelho, você começa a perceber que o seu super-herói muitas vezes falha. Que aquela mulher virtuosa, eventualmente, pode pisar na bola. E você começa a precisar fazer ajustes na sua vida, de forma que você vai deixar de agradar pessoas. Porque agora mais convém você agradar ao Senhor. E muitas pessoas protelam esse passo de fé na sua vida porque acreditam que precisam ajustar muitas coisas na sua vida para poder se ver digno de estar na presença do Senhor, de dar esse passo tão importante de salvação. Mas é incrível como nós temos realmente que nos deparar com esses questionamentos. E agora, como será? O que é que eu devo fazer diante dessa situação? Para onde eu vou? Será que eu não vou frustrar as pessoas? Será que eu vou dar conta mesmo de viver isso? E se eu falhar, o que vão pensar de mim? Qual o tipo de roupa que eu vou vestir agora? Você está diante dessa situação que você começa a refletir. Meu corpo é templo do Espírito. Fumar já não deve ser mais uma prática conveniente para mim. E agora eu vou dar conta de me libertar desses vícios que me impedem de viver essa vida abundante que o Senhor me prometeu? Porque Satanás foi que veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos ser honestos, vamos fazer uma reflexão importante. Se o próprio Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, por que que a gente muitas vezes não vê a manifestação do poder de Deus? Porque muitas vezes nós não obedecemos. Jesus, ele veio para obedecer. Então, muitos pensamentos vêm quando nós nos deparamos com essa virada de chave. E nós perguntamos, e agora? Vamos ler em Lucas capítulo 3, a partir do verso 10. Nesse momento, estava sendo pregado o Evangelho, João Batista ministrava sobre o arrependimento, pessoas eram alcançadas pela pregação do Evangelho, só que você vai ver que elas se deparavam exatamente com esse momento. E agora? A partir do verso 10 diz assim, Lucas capítulo 3. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. O Rodrigo leu aqui, lá em Atos capítulo 4, sobre Barnabé, José, que chamavam de Barnabé. Você sabe por que chamavam ele de Barnabé? Porque eram muitos Josés. E para você distinguir de qual José estava falando, falava assim, ó, o José, o filho de Nabé. Ou seja, o pai dele era Nabé. Então, filho, Bar significa filho. Barnabé, filho de Nabé. Então, eles sabiam qual José eles estavam se referindo. E Barnabé vem de uma propriedade e entrega aos apóstolos para ser distribuído entre a comunidade.
E aqui a gente vê João Batista dizendo exatamente isso para as multidões. Vocês que têm o suficiente, inclusive, para transbordar para a vida de outros, faça isso. O verso 12 diz que alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. A gente percebe aqui que conforme as pessoas iam sendo salvas, elas se perguntavam: e agora, o que nós devemos fazer? Elas se deparavam com uma verdade que contrariava as práticas costumeiras delas. Então, para a multidão, ele disse: olha, o que vocês têm aí que está sobrando, divida com os que não têm. Aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, ele dizia: não cobrem propina, não cobrem além do que vocês são chamados a cobrar. Aqueles que tinham autoridade de polícia, eles dizem: não pratiquem a extorsão. Não se aproveitem da autoridade que vocês têm para acusar falsamente alguém, para você extorquir essas pessoas. Ou seja, quem de fato conhece o Evangelho, percebe que algumas práticas precisam ser renunciadas. Todos nós, se a gente de fato inclinar o nosso coração para ter as atitudes baseadas na palavra de Deus, eu tenho certeza, vai ser inevitável. A fibra moral da nossa sociedade vai ser transformada. Eu falo isso com toda convicção, queridos. A gente tem que orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, nós temos que orar crendo que o Senhor vai tocar os corações, porque a verdadeira mudança moral na nossa sociedade, ela vai acontecer de dentro para fora. Hoje a gente vive um tempo de muitas máscaras. As pessoas, elas simulam quem elas não são. Elas aparentam ter o que de fato não têm. Hoje a gente vive numa sociedade com muitas vozes. E a gente acaba sendo influenciado por essas vozes. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 18 em diante, diz assim: filhinhos, não amemos a palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em outro momento, as Escrituras dizem: aquele que conhece as Escrituras e não as pratica, engana a si mesmo. E ele continua e diz assim: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sabe o que é que eu vejo aqui? A nossa consciência. Qual o sentimento de culpa e acusação que você carrega? E eu não estou falando daquele que você ainda não lançou na cruz. Porque o próprio Senhor Jesus, ele já levou na cruz os nossos pecados. Então, Satanás, ele não tem esse argumento de condenação contra nós. Mas, de vez em quando, eu e você ficamos com nossa consciência pesada. Talvez você não teve uma fala amorosa em um momento com a sua esposa e você foi muito grosseiro. Talvez o Senhor enviou alguém te pedindo uma ajuda e você foi indiferente. E quando você vai à noite dormir, a tua consciência pesa. Tá, você vai pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Mas é como aquela pedra que você lançou, você não tem como pegar de volta depois que você joga. Vai quebrar a janela. Por mais que você peça perdão, por mais que você se arrependa, você feriu. A pessoa que você ofendeu, ela não vai esquecer isso facilmente. O rastro de ferida ficou.
mas você se arrepende. Ok? E Deus te perdoa. Mas a gente sabe o que a gente fez que impede da gente botar a nossa cabecinha no travesseiro da consciência e relaxar. Mas quando nós estamos com a consciência tranquila, esse é o melhor travesseiro que nós podemos ter. Assim saberemos que somos da verdade. Quando a gente não se limitar a simplesmente falar a palavra, mas vivê-la. Porque quando nós vivemos, não haverá argumento contra nós. E ele diz no verso 20, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Olha a promessa. Recebemos dele tudo o que pedimos. Qual é a condição? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Primeiro propósito da nossa igreja, se você for lá no nosso site, você vai ver, é agradar e glorificar a Deus. Sempre foi esse o primeiro propósito da nossa igreja. Entenda uma coisa muito importante. Muitas pessoas acreditam que entregar a sua vida para Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o fim da busca. Eu respeito quem pensa diferente. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu acho que eu não preciso ficar discipulando alguém. Porque a minha missão é pregar o Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu estou discipulando a pessoa. E se ela aceitou Jesus, ela está salva, a minha missão está cumprida. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Você é um cara generoso, uma mulher generosa. E todo final de ano você faz doações de cestas básicas. E você pega ali 20 cestas básicas e escolhe 20 famílias para entregar uma cesta básica para cada família que está em estado de necessidade. O que é que vai acontecer? Você está abençoando aquela família, sim ou não? Mas eu te pergunto, daqui a um mês, essa cesta básica ainda é suficiente? Não. Você falar de Jesus para alguém é maravilhoso. Mas a pessoa trilhar uma caminhada cristã sozinha é um grande desafio. Então eu não acredito que a nossa missão ela se encerra quando a pessoa aceita Jesus. Nós precisamos viver o que eu chamo de hashtag uns aos outros. A palavra de Deus ela é recheada de mandamentos uns aos outros. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, encorajai uns aos outros, ensinai uns aos outros, suportai uns aos outros. Esforça-te para viver em paz com todos. Isso é uns aos outros. E por que esses mandamentos existem? Para a gente poder viver. Se existe um mandamento que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, é porque em algum momento nós vamos precisar perdoar os nossos irmãos. Então a realidade é que quando você aceita Jesus, quando a pessoa toma essa decisão, dá esse passo de fé por Cristo, a realidade é que esse é o ponto de partida para uma nova vida. Não é o fim. E essa nova vida, nós vamos trilhando passos que nos traz um crescimento em Deus que vai sendo de glória em glória. Então, quando a pessoa se depara com esse momento, e agora, o que é que eu faço depois de ter aceitado Jesus? Eu queria trazer como sugestão para vocês 3 decisões que eu entendo ser extremamente importantes a gente carregar nos nossos corações. E a primeira delas é simples. Vocês já sabem. Busquem agradar a Deus.
Busque agradar a Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, repetindo, verso 22, diz: e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Por que a gente não vive o céu na terra? Rapaz, o próprio Jesus disse que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e não é uma vida medíocre, mas uma vida de abundância. Cadê essa vida? Por que não acontece? Por que a sensação que eu tenho é que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis? Porque a gente está muito apegado a essas coisas terrenas. A gente acredita que o prazer da vida está no que nós temos e não no que nós somos. Tanto que a pessoa avarenta, ela não se associa com pessoas que não vão trazer para ela nenhum benefício. Então essa vida abundante, ela não vem porque, infelizmente, a gente não cumpre aquela ordenança. Tudo o que fizer, fazei para a glória de Deus. Na realidade, muitas vezes, nós vamos dando os passos e depois é que a gente pergunta se Deus está na parada. E a gente fica chateado com Deus, sabe por quê? Porque as nossas expectativas são frustradas. Deus, ele é fiel e justo, amém? Beleza. Mas ele é fiel a quê? Aos teus desejos ou à palavra dele? Deus, ele é fiel a quê? Não é uma reflexão interessante? Então a gente começa a perceber que quando a gente não desfruta o céu na terra, quando as bênçãos de Deus não são visíveis nas nossas vidas, é porque algo a gente está negligenciando. Então quando você se perceber, e agora, busque agradar a Deus. O que é que o fulano vai pensar de mim? Isso não existe mais. O que Jesus faria nessa situação? Porque Jesus, ele era especialista em agradar a Deus. Ele foi o único que não desagradou e desapontou ao Senhor. E a gente aprende com ele. Então, quando Jesus ele entra no nosso mundo, ele se torna o nosso referencial. A gente começa a abrir mão de agradar pessoas. Por exemplo, mulheres que usam as redes sociais para apresentar seu corpo esculpido com o dedo de Deus, uma vez que ela tem um encontro sincero com Jesus, ela começa a perceber que aquilo ali já não convém mais. Porque ela pode estar sendo pedra de tropeço na vida de pessoas. Ela começa a se ver como isca de Satanás. Para ser um atrativo sensual, para tirar alguém do propósito. Vocês estão comigo? Então não é uma questão de doutrina. É uma questão de revelação. Antes, você ia sempre nos mesmos lugares. Você ouvia sempre as mesmas músicas. Você andava sempre com as mesmas pessoas. E hoje você tem revelação de que você tem liberdade para fazer tudo o que você quiser. Inclusive, se você não quiser nem acreditar em Deus, você pode. Mas você sabe que tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. A pessoa pode trair o seu cônjuge, sim ou não? Vocês estão comigo? Deixa eu só dizer, ó, maridão, esposa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ó. Se a pessoa responder sim, não quer dizer que ela está te traindo, tá certo? Então, vou perguntar de novo. A pessoa pode trair seu cônjuge, sim ou não? Sim. Claro. Mas convém? Não. A pessoa pode comer uma comida estragada, sim ou não? Convém? Precisa ser crente para isso? Precisa ser crente para saber
que adulterar não é legal? E aquela jura que você fez, aquele voto que você assumiu de fidelidade? De estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, de se guardar única e exclusivamente para o seu marido, para a sua esposa, até que a morte o separe. Você não fez uma aliança? Quebrou a aliança. Eu posso quebrar a aliança, sim ou não? Posso, mas não devo. Eu posso roubar? Posso, gente. Mas isso não é legal, isso não é interessante, isso não convém. Então, quando nós realmente nos apropriamos desse Espírito, o Espírito de Deus em nós, a palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, vamos tentar ilustrar aqui esse poder. Você pega uma semente de feijão, sabe o que é que tem dentro daquela semente de feijão? Diga, vida. Aí você pega a semente de feijão e coloca em um ambiente propício, com umidade. O que é que vai acontecer com aquela sementinha? Viaja comigo aqui. Vai explodir vida de dentro daquela semente. Você tem noção do poder que tem dentro daquela semente? Então é como se quando aquela sementinha estivesse num ambiente adequado. Quem é da física aí tem condições de pressão, como é? CNTP, temperatura e pressão. Condições de temperatura e pressão. Cadê a galera do Enem aí? Sabe o que é que acontece com aquela semente? Imagina um estrondo, eu não vou gritar, mas assim, ó. Pum! Sai vida. Aquele poder. Sabe quando o espermatozoide se une ao óvulo? Sabe o que é que acontece ali? Poder. Vida. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está dentro de mim e de você. Mas por que é tão difícil a gente viver isso? Sendo bem honesto, beira a incredulidade. É difícil a gente acreditar nisso. É igual aquela pessoa que diz, rapaz, Deus não existe, por quê? Como é que tu acredita no que tu não vê? É simples, irmão. Vocês que estão aí debaixo do ar-condicionado, vocês estão sentindo o ventinho frio? Vocês estão vendo esse vento? Não. Então o fato de você não estar vendo quer dizer que o vento não existe? Mas você sente. Então eu não posso dizer que Deus não existe porque eu não estou vendo. Concorda comigo? Tem uma árvore aqui, do lado desse muro aqui. Você acredita sim ou não? Não, que eu não vi. Mas tu pode garantir que não tem? Porque tu não está vendo? Então, da mesma forma, é difícil a gente acreditar nesse poder dentro de nós. Uma vez que nós temos tantas falhas, nós temos tantas limitações. Pensa numa guerra que eu tenho. Eu perco 6 quilos, aumento 4. Aí depois perco mais 2, aumento 6. Meu amigo, você já viu aqueles exames de coração que fica assim, ó? Ecocardiograma? É desse jeito. Estou 43 anos nessa brincadeira. Esse é um grande desafio para mim. Mas isso não quer dizer que eu não posso dar conta. Amém, igreja? Então, algo dentro de você, que é exatamente esse Espírito Santo, ele começa a te trazer confrontos. E esses confrontos é exatamente ele te alinhando.
para que tu possa seguir o prumo do coração de Deus, para que você possa agradar. E é quando surge essa pergunta: isso agrada ao Senhor? O que Jesus faria nessa situação? Qual o tipo de comportamento de Jesus diante dessa situação? Você consegue imaginar uma plateia, uma mulher flagrada em adultério? E naquela época é apedrejamento. E Jesus chega para quebrar paradigmas. Todo mundo, talvez até o cara que estava adulterando com ela, estivesse lá sendo um daqueles que queriam jogar a pedra nela. E Jesus chega, meu amigo Irã, e diz o seguinte: ei, calma aí, galera. Quem de vocês aí que nunca pecou? Se tiver alguém aqui que nunca falhou, pode dar a primeira pedrada. Quem era daquela turma ali? Quem era daquela turma ali que nunca tinha pecado? Diga, Jesus. Só ele. Aí sabe o que foi que ele fez? Botou tudinho no bolso. Disse: ó, irmãzinha, deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma princesa do Senhor. Você é filha do rei. Filho do rei é príncipe ou princesa. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não convém para você. Você está vendo? As pessoas todas querendo te julgar, te condenar, porque você fez algo que não é legal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cadê aquela galera que estava te condenando? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Tu vai, mas presta atenção, não pisa mais na bola, não peca mais não. Assuma a sua identidade de filha amada de Deus e tenha as atitudes, o estilo de vida coerente com esse amor. Não é papel nosso, amados, julgar as pessoas. As pessoas precisam chegar aqui e serem abraçadas com o nosso coração. Porque é esse nível de amor que está dentro de mim e de você. Porque se a palavra de Deus diz que Deus é amor e o Espírito Santo dele é um com o meu espírito, eu sou também amor. Mas as minhas feridas, a minha trajetória terrena, as minhas perdas, os meus sofrimentos, me fizeram uma pessoa que fere também. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E é por isso que a gente precisa uns dos outros, para a gente se ajudar, para a gente poder crescer juntos, para a gente ser uma família que ama, que acolhe, que cuida. Essa é a nossa missão como igreja. Mas é necessário a gente responder: e agora? E agora? Eu sou cheio do Espírito Santo. E agora eu vou viver para agradar ao Senhor. Amém, amados? Maturidade ou o conhecimento de Deus não é uma coisa já pronta e estática, mas evolutiva, progressiva e constante. Ninguém vem pronto. Ontem, na transferência de liderança da célula, do Daniel, a Jéssica fez uma retrospectiva e a gente viu o passo a passo de anos. Às vezes a gente vê uma pessoa numa posição de destaque, a gente esquece que para ela estar lá, ela pagou um preço alto. Então eu escutei isso e fez muito sentido para mim. Quando a gente vê uma pessoa aqui, essa posição dela é só o reconhecimento. O sucesso não é você chegar lá. O sucesso é cada degrau que você sobe nessa escada que te faz ser reconhecido, alguém bem-sucedido. Hoje, as pessoas querem ser um sucesso sem pagar preço nenhum. Não se submete a esse caminho de maturidade. Porque às vezes é difícil, às vezes é dolorido.
Pessoas desistem da faculdade porque reprovam. Reprovou, meu irmão, se prepara e faz a prova de novo, até tu ser aprovado. Não desiste. Caiu, irmão. Acontece. O ruim é quando a gente tem prazer na queda. Esse caminho de eu e você, nós somos chamados a esse caminho de maturidade. E quem tem revelação do destino, não desiste no caminho. Quem tem revelação do propósito, se submete a qualquer processo que precise suportar. E sabe por quê? Porque nós temos uma consciência em Deus. E é por conta dessa nossa consciência em Deus que nós sofremos aflições, mesmo que injustamente. Jesus, ele tinha tanta consciência em Deus, que ele sofreu até a morte. Ele viveu uma agonia tão profunda, a ponto de suar sangue. Você tem noção do nível de estresse que a pessoa tem que estar para poder suar sangue? Por quê? Porque ele tinha revelação do propósito. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e eu já estou terminando, tá, queridos? E eu dizendo, cara, eu preciso ser honesto. Imagina Abraão sendo obediente a Deus, que pediu para que ele sacrificasse o seu filho. Quem tem filho aqui talvez vai concordar comigo. Eu, sendo bem honesto com vocês e com Deus, se Deus me pedisse para sacrificar um dos meus filhos, como ele pediu para Abraão, eu acho que eu não daria conta de fazer, não. Quer dizer, eu tenho a certeza que eu não daria conta de fazer. Glória a Deus que hoje nós vivemos na graça. Esse negócio de sacrifício era sombra, porque tudo isso foi consumado em Jesus Cristo. Às vezes a gente quer trazer para dentro da igreja, né, as práticas judaicas. A realidade é que aquilo lá era sombra do que estava por vir. Tudo se consumou em Cristo Jesus. Eu posso até saber, como conhecimento, para contextualização, para poder saber como era. O sábado é o próprio Cristo. Então eu não daria conta de sacrificar nenhum dos meus filhos. É difícil, é dolorido. Talvez seja exatamente por isso, porque Deus, ele não vai te dar um fardo além do que tu dá conta de suportar. Às vezes, eu não sei se você tem a sensação, tem gente que está sofrendo tanto que você olha e diz, rapaz, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu talvez não aguentasse esse nível de sofrimento. Isso serve para mim e para você. Às vezes a gente julga as pessoas, por exemplo, a gente passa na calçada, na praça, aí está um bêbado lá, todo vomitado, o cachorro lambendo a boca dele, e você olha assim e diz assim, meu Deus, como que o ser humano chega a esse nível? Só que quando você é honesto com você, você para pensar, rapaz, se eu soubesse tudo que esse cara passou na vida, e se eu tivesse passado o que ele passou, talvez eu tivesse desistido de viver. Talvez eu tivesse me tornado suicida. Então, esse cara está no lucro. Você percebe que a visão muda? A visão muda, a forma de olhar para o outro. Se a gente conseguisse, de forma sobrenatural, entrar na vida da pessoa e olhar o mundo como ela olha, enxergar o mundo como ela enxerga, a gente começaria a compreender melhor por que as pessoas fazem o que fazem. Então, nós, enquanto cristãos, escute isso. Nós precisamos nos submeter a esse processo de maturidade.
As pessoas não vêm prontas. Nós vamos precisar ser trabalhados. Casamento não vem pronto. Quem constrói o casamento é o casal. Empresa, você não vai ali e acha uma empresa pronta para você cuidar. Não. Você tem que trabalhar a sua empresa. Do mesmo jeito, discípulo não vem pronto. Você tem que trabalhar o seu discípulo. Você tem que... O discipulado, escute, nada mais é do que a transferência de vida para o seu discípulo. É você transferir a vida de Deus que está em você para os outros. As células, você não vai encontrar uma célula pronta. É missão nossa viver essa maturidade, esse caminho, essa trajetória. Então nós, no início da nossa fé, da nossa caminhada cristã, nós somos como crianças, bebês, crianças espirituais. Nós precisamos desenvolver até a gente se tornar adulto. Por isso que é indispensável a gente conhecer a Deus. Eu não sei se você já viveu isso, mas é como se você estivesse aprendendo a dirigir. Senta, ajusta o banco, ajusta o retrovisor, liga o carro, desliga o freio de mão. Toda vida que vai passar a marcha, é olhando para a marcha para ver se está passando certo, é ou não é? Aí você começa a andar. Aí, meu Deus, lá se vem aquele carro. Aí você começa a ficar com medo. Graças a Deus ele passou bem longe. E você vai aprendendo, você vai vivendo. E desvia de um buraco, estanca o carro. No próximo já não estanca mais, porque amadureceu, aprendeu. Agora você já não fica mais olhando para as marchas, porque se tornou algo natural e espontâneo. Da mesma forma é a nossa caminhada cristã. No começo, tem certas renúncias que para você vai ser muito difícil. Eu era um cara que bebia muito, eu fumava muito, eu farreava muito. Não foi fácil eu largar de mão disso, porque tudo isso me dava muito prazer. Mas era um prazer do pecado. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que semeia da carne colhe corrupção. O salário do pecado é a morte. Existem caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas que ao final levam à destruição. E eu me deparei com a verdade. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Luz para o nosso caminho. E eu me deparei com essa nova luz. Então eu comecei a fazer ajustes na minha vida. Mas foi fácil? Não, não foi. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Tantas coisas que eu ainda vou aprender. Isso faz parte do processo de maturidade. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que forte isso. A Bíblia, a palavra de Deus é exatamente o meio que Deus usa para nos tornar homens e mulheres maduros. Então, o momento que você aceita Jesus não é o fim, é o começo dessa nova vida de maturação. É através das experiências que você vai tendo que o seu caráter vai sendo lapidado. Por isso que nós não podemos poupar os nossos filhos das frustrações. Porque é exatamente nesses momentos de frustrações que ele vive e experimenta grandes ensinos. Certa feita, uma pessoa chegou para um pastor e disse: pastor, eu queria apagar da minha memória todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida. E o pastor olhou e disse: tudo bem. Agora, você tem que apagar da memória as coisas ruins e todas as experiências que essas coisas ruins trouxeram para a sua vida. E a pessoa começa a ver que as coisas ruins que aconteceram tornaram ela alguém mais forte. Ampliaram a sua mente, engrossaram o seu couro. E a pessoa começa a perceber que aquelas cicatrizes da vida, na verdade, foi exatamente o que forjou aquela pessoa para ela se tornar
quem ela se tornou. De forma que, se ela apagar as cicatrizes, ela vai apagar todas as experiências. Então, a gente tem que se submeter aos processos de Deus nas nossas vidas. Isso faz parte da maturidade. A Bíblia é exatamente o meio que Deus usa para nos completar, para nos finalizar. E quando Paulo ele trata aqui sobre perfeição, sobre maturidade, ele está apontando exatamente para as nossas atitudes, para as nossas ações. No culto mais cedo, eu estava conversando com um casal que a esposa é especial. É uma adulta já, de idade cronológica. Mas ela é uma pessoa especial. Faz tratamento no CAPS. Ela é como uma criança. Ela envelheceu, sim ou não? Mas amadureceu? Não. Então tem muito crente aí, com 10, 20, 30 anos de caminhada cristã, mas que não amadureceu. O pai dele não pode nem confiar ele atravessar a rua. Porque ele não se dá o trabalho nem de olhar para os lados, de vigiar os perigos, de vigiar as tentações. Por quê? Porque não inclinou o coração à maturidade. Agora é buscar a maturidade. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nós sejamos maduros. Nós sejamos benfeitores. Homens e mulheres maduros. Sabe por que que a igreja ela não tem mais impacto na nossa comunidade? Porque as pessoas não querem viver os processos da maturação. Porque a criança ela faz o que dá vontade de fazer. Mas os adultos, eles fazem o que precisa ser feito. A criança, ela não se lembra de botar o despertador para acordar no outro dia para ir para a aula. Mas quando ela for adulta, espera-se que ela faça isso e olhe lá, se ela não condicionar o seu relógio biológico a acordar 1 minuto antes, 2 minutos. Eu não sei se acontece isso com você. Às vezes você acorda antes do próprio despertador tocar. Por quê? Por causa do seu senso de responsabilidade e de compromisso. Crescer na fé é ser cada vez mais parecido com Cristo. Por que que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Porque todo dia tem o seu próprio mal. E é exatamente com essas experiências que nós vamos podendo ir nos tornando bons despenseiros. Será que o que tu quer, Deus pode te confiar? Ou se Ele te entregasse hoje, tu não botava tudo a perder? Eu me lembro de um amigo, eu estou encerrando, queridos, que o filho dele queria muito um carro. E ele podia dar o carro para o filho. Só que o filho dele não tinha responsabilidade para ter um carro. E ele caiu na besteira de dar o carro para o filho. Sabe o que é que aconteceu? O filho, bêbado, fez uma lambança e bateu o carro numa viatura da polícia. Talvez seja algo muito estranho para você, mas deixa eu te perguntar, dentro da tua realidade com Deus, o que é que tu tem pedido para Deus? Que se Ele te entregasse hoje, talvez tu batesse numa viatura da polícia. Porque tu não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Então, ao invés de tu perguntar, Deus, por que tu está demorando com a minha bênção? Pergunta assim, Senhor, onde que eu preciso ser tratado? Para que eu possa ser alguém que o Senhor possa confiar muito. A caminhada cristã é sobre isso. E o último ponto. Decida estar sob a influência da palavra de Deus. Decida ser influenciado pela palavra e não pela cultura. Lá em Salmos 19, verso 8, diz assim, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você sabe que a gente está envolvido em uma cultura diabólica. Hoje prevalece o relativismo. Tudo pode ser verdade, basta você querer. E a gente vê tanta coisa louca. Será que nós não devemos nos blindar desses ataques? E tem coisas, é aquele negócio, o sagrado se torna comum. Quando o sagrado se torna comum. A família, por exemplo, você acredita que a família é algo de Deus? O homem deixa pai e mãe, se une à sua esposa, os dois formam uma só carne. Eu acabei me esquecendo de terminar a história da irmãzinha que fazia tratamento no CAPS, não foi? Eu não terminei essa história. O TDAH bateu aqui. Mas eu me lembrei por causa desse versículo da Bíblia, porque o marido dela falou exatamente isso. Ela, por si só, não pode viver sozinha, porque ela é uma criança. Eu terminei. Porque ela realmente envelheceu, mas ela não amadureceu. Né? Eu terminei dessa forma. Então, a família, ela é um projeto de Deus. Quando o homem deixa pai e mãe, ele se une à sua esposa, os dois formam uma só carne. Ali se inicia a família à luz da palavra. E isso está sendo cada vez mais relativizado. E hoje existe tanto tipo de gente que o alfabeto não é mais suficiente. Agora eles botaram um mais no final como se fosse infinito. Por quê? Porque Satanás abriu brecha para as pessoas serem tudo o que elas imaginarem que querem ser. Isso é loucura. Como que a gente vai estar blindado se não for nos submetendo à palavra de Deus? Existe uma voz que purifica. Existe uma voz que liberta. Existe uma voz que transforma. Existe uma voz que ilumina. É a voz da palavra de Deus. Gente, é maravilhoso demais. É bom demais. Você vai continuar tendo pensamentos intrusos de coisas ruins, sim ou não? Vai. Mas você vai repreender com a palavra. Você vai ser tentado? Meu irmão, Jesus foi tentado. O cara estava no final de um jejum de muitos dias. E o cão chega com ofertas. Segunda-feira eu fui para uma pescaria e eu botava o camarãozinho no anzol. Eu acho que era a experiência do capeta. É mais ou menos assim que o capeta faz. Ele não espere Satanás vir com um chifre, soltando fogo pela boca, com um rabo, com uma ponta de lança no rabo, aquele garfo tridente, todo feio. Não. Ele vem como uma isca. Então, cada camarãozinho que eu botava, os peixinhos se alegravam. Camarãozinho! E aí ele ia lá, esse tá fresco. Carne fresca na área, galera. E aí, o que ia mais rápido pegava o camarãozinho. O que é que acontecia? Era a bocada da morte. Ele pegava aquela isca achando que ia se deleitar no prazer de comer uma bela refeição. Mas aquilo ali, o que é que acontecia? Destruição, morte. É assim que Satanás faz. Ele vem de forma muito sutil. Talvez, meu querido, é uma oportunidade de ganho fácil. Talvez é uma mensagenzinha inesperada lá no Instagram. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que se você tiver influenciado pela palavra, você vai ter discernimento, sabedoria
poder para renunciar todas as obras das trevas. Então, eu queria trazer alguns benefícios da influência da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te revela ajustes. A palavra de Deus, ela fortalece a tua fé. A palavra de Deus, ela aumenta a esperança. Através da palavra de Deus, você tem a convicção de que seus pecados foram perdoados. É através da palavra de Deus que você tem certeza de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É através das Escrituras que você tem a certeza que Deus te ama. É por causa da palavra que você pode bater no peito e dizer: eu sou filho e filha de Deus. É por causa da palavra de Deus que você pode viver vitoriosamente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho poder para pisar em serpentes e escorpiões. É por causa das Escrituras que eu e você, nós podemos ter uma vida de fidelidade. É por causa das Escrituras que eu e você somos aperfeiçoados de glória em glória. É por causa das Escrituras que nós somos santificados e libertos. É por causa do poder da palavra de Deus que nós podemos testemunhar Jesus Cristo através das nossas vidas. É por causa da palavra de Deus que, apesar das circunstâncias, nós podemos ter uma paz que excede todo o entendimento, uma paz verdadeira. É através das Escrituras que nós temos a revelação de que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. É através das Escrituras que nós podemos ter uma vida de confiança em Deus. É por causa da palavra de Deus que você se torna um homem prudente, uma mulher sábia. É por causa das Escrituras que você é um sacerdote que cumpre o seu papel na sua casa. É por causa das Escrituras que você dá conta de se desviar dos caminhos maus. Amém, igreja? Eu queria que você pudesse se colocar de pé. Aleluia! Lá em 2 Coríntios diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Talvez tenha alguém aqui essa noite que está exatamente nesse ponto de virada. Talvez tem gente que está se perguntando nesse momento: e agora? E agora? Ouça a voz do Espírito Santo. Nós vamos cantar juntos essa canção. E enquanto a gente vai adorando ao Senhor, Ele vai manifestar das revelações dele no seu interior de forma específica. Vamos fazer isso juntos em nome de Jesus.